Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, que a paz do Senhor esteja na sua casa, na sua família, que o dia de hoje seja abençoado pelo Senhor, que o Espírito Santo esteja na sua vida. Vem, Espírito Santo, entra nesse ambiente. Vem, Espírito Santo, visita essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Jesus, visita essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Seja bem-vindo a mais uma célula digital, IEJN Alphaville, que é a Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Uma igreja para você fazer parte, não somente participar, não somente frequentar. Amém? Glórias a Deus, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, obrigado por mais esse momento que nós estamos aqui. Muito obrigado, Senhor. E essa live é para a sua honra e glória, Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. E o tema de hoje, dessa semana, é unção de restauração. Amém? Você que precisa de uma restauração, você que deixou alguma coisa para fazer e não fez, alguma coisa para Deus, tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração. Amém? Para que você venha a fazer, para que você volte para onde que você deixou. Amém? E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas antes de eu falar, antes da gente começar aqui a ministração, eu preciso falar para vocês sobre os nossos cultos. Amém? Os nossos próximos cultos que nós teremos nessa semana, que vai ser amanhã, quarta-feira, às 15 horas, que é o culto sobrenatural, e 20 horas, que é o culto da família. Amém? No sábado, vai ser às 19 horas, que é a Nação Jovem, e no domingo, profético, que é às 9 horas. Amém? Glória a Deus! E nós esperamos você lá, na nossa igreja, que fica localizado na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Mas, se você está muito longe, não tem como vir para cá, o que você pode fazer? Você pode assistir também no canal da igreja, que é a IEJN Alphaville. Amém? No canal do YouTube. Glória a Deus. Lá tem os cultos, que nos horários que nós estamos aqui, que estou aqui mencionando, que estou aqui anunciando. Amém? E aí é só você estar ligado nas notificações. E aí você curte, compartilha. Amém? Que vai ser uma bênção na sua vida. Aleluia! E vamos para a palavra. Glória a Deus! A palavra é Marcos 16, dos versículos 1 até o 7. Amém? Então vamos para a passagem. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Amém por essa palavra. Amém,
essa palavra fala sobre a ressurreição do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tudo como prometido. Amém. Glórias a Deus, né? Nessa passagem aqui, a gente fala sobre a ressurreição do nosso Senhor, onde Ele quer restaurar corações, né? E aonde que no momento que da sua crucificação foi perdido, né? Muitos ali que seguiam a Jesus deixaram de segui-lo porque ele foi crucificado, né? Eles se separaram, então eles não sabiam mais se Jesus ia voltar mesmo, não é mesmo? Olha só quanta dúvida, né? Se eles creem mesmo, né? Porque Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foi fazer o quê? Foi colocar flores no túmulo, foi colocar ervarias, especiarias, né? No túmulo, porque muitas vezes não acredita, né? Que ele iria realmente ressuscitar, né? Eles iam cuidar do corpo, e não do espírito, e não da alma, e não acreditar no sobrenatural do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. Porque as pessoas, elas cometem erros, né? Nós cometemos erros. E nós temos que acreditar no Senhor. Nós temos que acreditar no que Ele vai fazer na nossa vida. Amém? E o que eu quero falar aqui hoje é sobre a igreja, né? Porque nós cometemos muitos erros. Mesmo que a gente está na igreja aí. Mesmo quem é crente, quem é convertido, nós somos humanos, né? O único perfeito aqui é Jesus, é Deus. Amém? E pessoas, pessoas em qualquer lugar, não tem o que fazer. Seja na igreja, na escola, no trabalho, em casa, é pessoas. E nós temos que saber lidar com isso. E é para isso que nós temos o Espírito Santo junto com a gente. Amém? É para isso que nós temos. Para que Ele nos guie, para que Ele nos dê orientação do que a gente tem que fazer, do que a gente tem que falar. Amém? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender o que nós estamos fazendo. Nós temos que ter o olhar de Jesus. Amém? Temos que ter o olhar de Jesus, um olhar que perdoa tudo. Amém? Por mais que tenha cometido algum erro fatal, a gente tem que perdoar. Amém? Mesmo assim. Porque, na verdade, esse perdão não vai fazer mal para outra pessoa, vai fazer mal para a gente se a gente não liberar esse perdão. Amém? Então, nós não temos que deixar a igreja por causa de pessoas. Porque não adianta você deixar a igreja. Você vai deixar a igreja por causa de pessoas, você vai para outra igreja, pode acontecer a mesma coisa. Por isso que nós temos que ter orientação do Senhor para qual igreja nós temos que ir. Não você ficar escolhendo qual igreja você vai. Ah, eu gostei dessa igreja, eu vou nela. Ah, eu gostei daquela, eu vou naquela. Não. Você tem que pedir direção de Deus. Para qual igreja Ele quer te plantar. Amém? Você tem que ter a direção de Deus. Não é assim, só porque eu mudei de igreja, aí eu vou ficar pulando de galho em galho. Não, você tem que ir na igreja que Deus te direcionar. Amém? E uma oração simples que você tem que fazer é: Senhor, me coloca onde o Senhor quer me plantar. Amém? E é lá que você tem que estar. Glória a Deus. Eu sinto muito falta da igreja, porque assim, como eu moro longe da igreja, né? E eu não consigo ir sempre, mas eu gosto muito quando eu consigo ir,
sabe? E as pessoas te ajudam muito. Você tem que saber também ser uma pessoa mais fácil, né, de se lidar também. Muitas vezes é a gente que é uma pessoa dura, né, um coração duro. Aí qualquer coisa já age intriga, né? Coisa que não pode. Nós temos que ser pessoas fáceis de lidar. Amém? Porque não, é isso que Jesus era. Era uma pessoa fácil de lidar, ele não era uma pessoa complicada. As pessoas que complicavam. Amém? Ele era assim, fácil. Ele era uma pessoa boa, mansidão, tinha o fruto do Espírito nele. Amém? E é isso que nós temos que pedir. Para que o Espírito Santo coloque o fruto do Espírito na gente. Para que a gente seja mansa, para que a gente seja tranquila, sabe? Todo dia eu peço isso ao Senhor, porque todo dia a gente pode cometer alguns erros que, às vezes, sem pensar, muitas das vezes, por isso que eu peço ao Senhor discernimento, sabedoria, para falar, para ficar quieta na hora que tem que ficar, para falar na hora que tem que falar. Porque às vezes a gente pode destratar as pessoas, né? Com um mal entendido, com alguma palavra errada. Amém? Então a gente tem que saber como a gente falar também. E a gente também não pode ser aquela pessoa que com qualquer coisinha já tá ofendido. Não, tem que sentar e conversar horas. Fala, mas por que você falou desse jeito comigo? Eu fiz alguma coisa pra você? Sabe, é isso. É colocar os pingos nos is, como diz, entendeu? Porque, assim, as pessoas ficam só falando mal, né, das denominações, das pessoas, julgando, onde que em vez de julgar, a gente tem que ajudar e não julgar. Porque Jesus Cristo não criou a igreja para julgar, para ajudar. Diferente. Amém? Então, não seja uma pessoa difícil. Seja uma pessoa tranquila, calma, que entenda que também você está lidando com pessoas. E pessoas são pessoas em qualquer lugar, como eu já disse. Seja na igreja, seja em casa, seja na rua, no seu trabalho, enfim, são pessoas. Amém? Então nós temos que ter a sabedoria para entender isso. E hoje aqui nessa palavra eu quero falar sobre isso, porque eu quero frisar bem que é importante você estar na igreja, sabe? Porque ali nós fazemos grupos de oração e aí um ora pelo outro. Amém? A gente vai e coloca as nossas necessidades ali no grupo de oração e as pessoas oram por nós. Porque muitas das vezes ninguém ora por nós. Porque às vezes dentro da sua casa não tem ninguém, assim como na minha, que ore por mim. Então eu tenho que pedir ajuda para as pessoas. Entende? Para as pessoas orar por mim. Porque não é fácil. Não é fácil você lutar numa casa onde que tem várias pessoas, mas só tem uma só que tá ali com Deus de verdade. Amém? É difícil, não é fácil não. Então, nós temos que lutar, entendeu? Nós temos que batalhar ali e pedir oração. E é muito importante a gente ter uma comunhão na igreja, entendeu? É claro que existem pessoas que fazem coisas que a gente não gosta. Claro, muita coisa. Mas é só você tirar o foco e focar em Jesus. Porque é isso que importa. Porque nós somos a igreja. Se você ler na palavra, o Senhor disse que nós somos o templo do Senhor. Amém? E se nós somos o templo do Senhor, nós somos o templo. Não é uma construção, né? O Senhor não é só uma construção, um lugar, um ambiente. Não, nós somos o templo. Nós temos que estar todos unidos. Não é só uma construção, um prédio, na verdade, né? Somos nós. E nós temos que estar unidos, porque o Senhor, Ele quer que nós sejamos unidos. Glória a Deus. Para a gente combater o mal.
Amém? Então, por isso que nós temos que orar um pelos outros, por isso que nós temos que estar na igreja, sabe? E é é como o profeta diz, a gente pode não concordar com as coisas, mas não é motivo para sair da igreja. Não é motivo para parar de ir na igreja. Podemos não concordar, porque na verdade nós temos que buscar a Jesus, buscar a Deus e não buscar o homem. Amém? Na igreja. A gente tem a unidade, a gente tem a união de um orar por outro, um ajudar o outro, mas nós temos que ter o foco em buscar a Jesus. Amém? E não o homem. Nós temos que ter o foco de buscar uma palavra de Deus e não buscar o homem. Entendeu? Então, por isso que muitas das vezes, muita gente fica doído com alguma coisa que aconteceu na igreja, porque busca o homem, não busca Deus, não busca uma palavra do Senhor, não busca Jesus. E nós temos que buscar a Jesus na igreja, entendeu? Nós temos que cultuar Jesus, nós temos que estar ali naquela reunião, que é uma reunião assim como aqui ele falou que ele ia lá na Galileia, se encontrar com os discípulos e com Pedro. Amém? Por quê? Porque ele ia ter uma reunião com as pessoas, estar ali presente, na presença dele. Amém? Então eu deixo essa palavra aqui para você. Não sai da igreja, sabe? Não se apegue a qualquer picuinha da igreja, de alguém que fez isso. Busque a Jesus na igreja, não ao homem. Não busque perfeição, porque todo mundo que está na igreja é pessoa, é homem. E nós somos o que? Falhos. Amém? Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estaremos ali batalhando contra o pecado. Porque nós temos que ter medo do pecado, não do inimigo. Do inimigo a gente tem que enfrentar. Agora, o pecado é complicado. A gente tem que evitar o pecado. A gente sai correndo do pecado. Porque é ele que faz a gente pecar contra Jesus, contra Deus. Amém? Então, fica essa palavra para você. E eu vou fazer aqui uma oração para que você venha a reconhecer Jesus na sua vida, para que você volte para a igreja, para que você seja restaurado. Amém? Se restaure com essa oração, com essa live, com essas palavras. Entenda que Jesus está indo te buscar, aonde você estiver, porque como diz na palavra, ele vai buscar, ó. Ele deixa os 99 para buscar você, porque ele tá faltando você lá junto com ele. Amém? Ele deixa as 99 ovelhas e vai buscar você. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Senhor Deus Pai misericordioso, o Senhor tenha, Senhor, compaixão das nossas vidas. O Senhor tenha misericórdia, Senhor, porque todo nos está escrito na sua palavra, porque o Senhor renova a sua misericórdia todos os dias, a todas as manhãs. E em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia por nós. Pai querido e Pai amado, traz essa pessoa de volta, restaura essa pessoa que está perdida, Senhor, de novo, a sua ovelha, que foi perdida, que por conta de algum problema na igreja, traz ela de volta, faz ela focar no Senhor, não no homem, em si no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Visita essas pessoas, Senhor, que estão com problemas de saúde, em nome do Senhor Jesus. Visita essas pessoas, Pai querido, Pai amado. Destrona, Senhor, todo mal que tenha na casa dessa pessoa, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glorioso Deus, Pai adorado, o Senhor é soberano de toda a terra. Glórias a Ti, Senhor. Visita essa pessoa. Eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor está fazendo muitas obras. Em nome do Senhor Jesus, com essa palavra. Oh, glorioso Deus, nesse momento.
Aleluias, meu Pai. E eu espero que essa pessoa que está assistindo agora, ou que vai assistir depois, seja abençoada por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, fica aqui essa palavra para você, essa oração. Desculpa. Em nome de Jesus, que o seu dia seja abençoado no dia de hoje, que você vá para o trabalho tranquilo, se você já estiver nele, que a paz do Senhor cubra todo o seu trabalho, o seu dia, que seja muito abençoado. Amém? No nome de Jesus. E espero que você tenha gostado. Compartilha, curte, me segue nas redes sociais, para que as redes sociais entendam que você gostou e aí compartilha com mais pessoas. Amém? E que fique com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser. Porque na quinta-feira eu continuo essa palavra. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.